A boca do túnel bocejava como uma ferida na montanha. 30 pés de largura e perfeitamente arqueada, esculpida por homens que tinham sonhado em conectar Denver à encosta ocidental através da paisagem Hoosier. O sonho tinha morrido em 1875, quando o financiamento colapsou e o inverno matou 3 trabalhadores em uma avalanche. Agora, na primavera de 1878, o túnel estava vazio. 500 pés de passagem de pedra perfurada à mão não levando a lugar nenhum, um monumento à ambição abandonada. Thomas Brennan estava na entrada, sentindo o ar frio exalar da escuridão. Aos 35, ele tinha trabalhado em túneis ferroviários suficientes para reconhecer boa engenharia quando havia. O arco era sólido, as paredes eram de alvenaria competente e a infiltração constante que atormentava a maioria dos túneis era mínima aqui. Os ossos de granito da montanha derramavam água eficientemente. É perfeito, ele disse. Sua esposa Sarah, 29 e prática ao nascer do sol, olhou para a abertura escura com menos entusiasmo. É um buraco em uma montanha, Thomas. É um buraco perfeitamente projetado em uma montanha, ele corrigiu. Com regulação natural de temperatura, proteção contra vento e clima, e paredes de pedra que nunca queimarão ou apodrecerão, poderíamos construir dentro, fazer um lar adequado. Sarah tinha sido uma enfermeira em Denver antes de casar com Thomas, cuidando de trabalhadores ferroviários e mineiros que desciam das montanhas, quebrados de várias maneiras. Ela tinha aprendido a avaliar risco, a pesar o provável contra o meramente possível. Pessoas pensarão que somos insanos. Pessoas já pensam que somos excêntricos por nos estabelecermos a 10.000 pés, Thomas respondeu. Ele tinha apresentado uma reivindicação sobre 60 acres de terra de alta altitude, que incluía a terra da entrada do túnel, que outros colonos tinham rejeitado como muito íngreme, muito fria, muito difícil. Mas Thomas entendia montanhas, entendia engenharia e entendia que às vezes as soluções mais difíceis eram as mais inteligentes. Eles tinham se conhecido quando ele tinha sido levado à sua clínica com uma mão esmagada em um acidente de perfuração de túnel. Ela tinha salvado seus dedos e ele tinha se apaixonado por sua calma competente e a maneira como ela explicava procedimentos médicos como problemas de engenharia. Quando eles casaram, ela tinha concordado em segui-lo para o alto país, mas ela tinha esperado uma cabana convencional. Não isto. Mostre-me como funcionaria, ela disse finalmente. Eles caminharam para o túnel juntos, seus passos ecoando. Luz solar penetrava talvez 80 pés antes de esmaecer para a penumbra. O piso do túnel era nivelado, cuidadosamente graduado para os trilhos que nunca tinham sido colocados. As paredes mostravam marcas de perfuração do trabalho do mineiro. Buracos precisos onde cargas de pólvora negra tinham sido colocadas para explodir através do granito. O arco acima era um semicírculo perfeito projetado para distribuir o peso da montanha eficientemente. Temperatura, Thomas disse, sua voz ecoando. Agora mesmo, é provavelmente 45 graus aqui dentro. No inverno, quando está 20 abaixo lá fora, ainda estará 45 graus. No verão, quando está 90 lá fora, ainda estará 45 graus. A montanha é massa térmica. Ela absorve e libera calor tão lentamente que a temperatura interior mal muda. Ele tirou uma vela de sua mochila e a acendeu, observando a chama. Ela queimava firmemente, não tremeluzindo. Boa ventilação. O túnel respira. Ar quente sobe e atrai ar fresco de fora. Nós não sufocaremos. Sarah caminhou mais para dentro, seus olhos ajustando-se à penumbra. Cerca de 100 pés da entrada, uma enseada natural na parede chamou sua atenção. Um lugar onde o túnel se alargava ligeiramente, talvez onde os trabalhadores tinham armazenado equipamento. Aqui, ela perguntou. Aqui, Thomas concordou. Perto o suficiente da entrada para luz e ventilação.
longe o suficiente para estabilidade de temperatura e proteção contra tempestades. Nós construímos uma cabana contra a parede do túnel. Paredes, telhado, piso, janelas adequados, como uma casa, mas com uma montanha de pedra para isolamento em vez de paredes finas de madeira. A zombaria começou no momento em que eles mencionaram seus planos no assentamento de Rusia Junction, uma coleção de edifícios rudes na base da passagem, servindo às poucas almas resistentes que tentavam ganhar a vida em altitude. Um túnel. Jacob Morrison, proprietário da loja geral, riu tão alto que teve que largar o saco de farinha que estava pesando. Vocês vão morar em um túnel de trem como toupeiras. Sua esposa, Prudence, estava menos divertida e mais horrorizada. Sarah, querida, você não pode estar falando sério. É escuro, é úmido, é como viver em uma tumba. O que as pessoas pensarão que estamos quentes e secos? Sarah respondeu, mantendo sua voz calma. Ela tinha aprendido com Thomas a não justificar decisões para pessoas que já tinham tomado suas próprias decisões. O prefeito não oficial da cidade, um prospector chamado Dutch Heinrich, balançou a cabeça. Thomas, eu sei que você trabalhou em túneis, mas morar em a montanha poderia colapsar. Aqueles velhos túneis ferroviários, eles não são seguros. É por isso que a empresa o abandonou. Eles o abandonaram porque ficaram sem dinheiro, não porque o túnel estava falhando, Thomas corrigiu. A engenharia é sólida. Eu inspecionei cada pé dele. O pregador local, reverendo Kimball, adotou uma abordagem diferente. O Senhor nos deu a superfície da terra para habitar. Gênesis fala do homem dado domínio sobre a criação, não dito para se esconder dentro dela como animais fugindo da luz. Há algo não natural em escolher viver em sombra perpétua. Mesmo vozes simpáticas estavam em dúvida. Martha Hutchins, uma das poucas outras mulheres no assentamento, tentou ser gentil. Sarah, eu entendo querer abrigo do frio aqui em cima, mas você não poderia simplesmente construir uma cabana adequada com paredes grossas? Você vai enlouquecer na escuridão, querida. Mulheres precisam de luz solar, ar fresco, a visão de coisas que crescem. Nós teremos janelas, Sarah disse, e estaremos na entrada, não enterrados na montanha. Mas o rótulo pegou. As pessoas do túnel. Alguns chamaram de Toca de Brennan. As crianças inventaram uma música sobre viver no escuro como morcegos. Mesmo os chamados simpáticos mostravam que o assentamento tinha decidido que isto era loucura, desespero ou ambos. A construção começou no final de maio, quando a neve finalmente tinha limpado o suficiente para transportar materiais. Thomas tinha trabalhado em túneis suficientes para saber exatamente o que eles precisavam. Boa madeira para estrutura, muitos pregos, um fogão confiável e, o mais importante, planejamento de ventilação adequado. A primeira tarefa foi limpar a seção do túnel onde eles construiriam a 100 pés da entrada. O piso do túnel estava coberto com detritos de rocha, água parada e o detrito de construção abandonada. Thomas e Sarah passaram 2 semanas com picaretas, pás e um carrinho de mão, removendo detritos e criando uma superfície nivelada. Por que tanta escavação? Sarah perguntou uma noite, suas mãos com bolhas apesar das luvas. Gerenciamento de água, Thomas explicou. Ele tinha criado uma ligeira inclinação em direção à entrada do túnel, garantindo que qualquer infiltração escoaria para longe de seu espaço de convivência em vez de acumular. E estamos em granito sólido agora. Melhor fundação que você poderia pedir. Eles tinham marcado um espaço de 20 pés de largura e 16 pés de profundidade. A largura limitada pelas dimensões do túnel, a profundidade por quanto espaço eles queriam. Thomas projetou a estrutura para ser construída contra a parede sul do túnel, deixando o lado norte aberto para passagem e fluxo de ar. A estrutura subiu no início de junho.
Thomas tinha comprado boa madeira de abeto Douglas, transportada de Denver a custo considerável. $47 por madeira dimensional, uma porção significativa de suas economias, mas valia a pena por material de qualidade. A estrutura era de construção convencional de pilares e vigas, postes de canto 4x4 colocados sobre pedras planas para a fundação, montantes de parede 2x6, espaçados 16 polegadas para resistência, e vergas pesadas sobre as aberturas de janelas e portas para suportar cargas do telhado. Mas, ao contrário de uma cabana autônoma, uma parede era o próprio túnel. Granito sólido que não precisava de estrutura, apenas algum alisamento onde a pedra era particularmente áspera. Thomas passou 2 dias inteiros com um martelo e cinzel, derrubando pontas de pedras salientes e criando uma superfície relativamente plana, onde a estrutura de madeira encontraria a montanha. Era trabalho tedioso, batendo na pedra milhares de vezes, mas essencial para um ajuste apertado. Onde frestas permaneciam entre madeira e pedra, ele as preencheria com uma mistura de argila e palha, criando uma barreira isolante contra correntes de ar. É como construir metade de uma cabana, Sarah observou, vendo a estrutura tomar forma. 3 paredes de madeira, uma parede de montanha. A assimetria era estranha, mas elegante em sua eficiência. Exatamente, Thomas disse, pregando uma viga de cabeceira com pregos de 8 centavos cravados em ângulos para máxima aderência. E a parede da montanha nunca precisa de reparo, nunca apodrece, nunca queima. É a melhor parede que poderíamos possivelmente ter. Em 100 anos, quando estas paredes de madeira puderem precisar de substituição, aquele granito estará exatamente como está hoje. Ele tinha aprendido carpintaria durante seus dias de ferrovia, observando equipes construir edifícios de estação e moradias de trabalhadores. Agora aquelas habilidades voltaram. Como verificar cantos para esquadro usando o método do triângulo 345? Como garantir que os postes estavam aprumados usando uma linha com peso? Como unir vigas para força extra? Cada junta foi verificada 2 vezes. Cada medida verificada. A 10.000 pés, erros eram caros. O teto era mais complexo. Thomas não queria simplesmente construir plano até o arco do túnel. Isso criaria espaço de ar morto acima deles, desperdiçando calor e criando potenciais problemas de umidade. Em vez disso, ele projetou um telhado inclinado que subiria para cerca de 12 pés em seu pico, então pararia bem antes do arco do túnel. A lacuna é intencional, ele explicou a Sarah enquanto eles levantavam a primeira viga para o lugar. Ar quente sobe. No inverno, ar quente do nosso fogão subirá para aquela lacuna, circulará e ajudará a manter a temperatura. No verão, a mesma circulação ajudará a nos manter frescos e a umidade pode evaporar para o espaço do túnel em vez de condensar em nosso teto. Sarah, que tinha estudado anatomia e entendido sistemas de circulação, compreendeu imediatamente. Ele respira. Tudo deveria respirar. Thomas concordou. As tábuas do telhado vieram em seguida. Pinho de corte bruto, colocado através das vigas e pregado. Sobre isso, Thomas espalhou uma camada de papel alcatroado para proteção contra a umidade. Então adicionou telhas de madeira. Parecia excessivo, um telhado dentro de um túnel protegido da chuva, mas Thomas insistiu. Condensação, ele disse. Granito frio acima, ar quente abaixo, umidade irá condensar. Este telhado a afasta de nosso espaço de convivência para o túnel, onde pode drenar naturalmente. As paredes eram de construção de tábuas e ripas, pranchas verticais com tiras estreitas cobrindo as frestas. Thomas teve cuidado extra com a parede que dava para a entrada do túnel. Sabendo que era ali que o ar frio e o vento podiam penetrar, ele dobrou o revestimento ali, criando uma barreira isolada, e certificou-se de que a porta se encaixava perfeitamente. A porta em si era um ponto de orgulho.
3 camadas de pranchas cruzando-se em ângulos presas com tiras de ferro que Thomas tinha forjado ele mesmo na forja de Morrison. Pesada, sólida e equipada com uma fechadura e dobradiças adequadas. "Por que uma porta tão fortificada?" Sarah perguntou. "Porque todo o resto aqui é granito", Thomas disse. "Este é o ponto fraco. Tem que ser forte." Janelas eram o desafio maior. Sarah tinha insistido em janelas reais, não apenas persianas ou papel oleado. Thomas tinha concordado, mas a colocação era complicada. A entrada do túnel ficava para nordeste, o que significava luz solar direta limitada. Ele instalou 2 janelas na parede de frente para a entrada, posicionadas para captar qualquer luz que penetrasse no túnel. Ambas eram de vidro real, caras, pesadas placas transportadas de Denver em caixas acolchoadas. "Ainda estará escuro", ele avisou. "Mais escuro que um porão, mais claro que uma caverna", Sarah disse. "Nós teremos lâmpadas, e eu preferiria ter paredes de pedra e luz fraca do que janelas brilhantes e correntes de ar congelantes." O piso era projeto de Sarah. Thomas tinha nivelado o granito, mas ela queria algo mais quente sob os pés do que pedra nua. Eles não podiam pagar tábuas de piso adequadas para todo o espaço, então ela projetou um compromisso. Uma estrutura de madeira preenchida com pedras lisas de rio em areia, então coberta com tapetes de trapos que ela tinha trazido de Denver. O resultado foi surpreendentemente atraente, um piso de pedra que não parecia pedra, massa térmica que reteria o calor do fogão. A instalação do fogão exigiu planejamento cuidadoso. Thomas instalou um pequeno fogão de ferro fundido no centro de seu espaço de convivência, mas a chaminé era o desafio. Em uma cabana normal, uma chaminé simplesmente sobe através do telhado. Aqui, a chaminé tinha que subir 12 pés até o telhado pontiagudo da cabana, então inclinada para conectar com um tubo de metal que subia mais 8 pés para alcançar o arco do túnel, então inclinada novamente para ventilar para fora um buraco cuidadosamente perfurado que Thomas tinha passado 3 dias fazendo na parede lateral do túnel cerca de 20 pés acima. "Por que não simplesmente ventilar direto para fora da entrada do túnel?" Sarah perguntou, observando-o lutar com a seção final do cano do fogão para o lugar. "Corrente de ar e refluxo", Thomas explicou. "Se ventilarmos na entrada, ventos de inverno poderiam soprar fumaça de volta. Desta forma, a ventilação é protegida e a corrente de ar é limpa. O próprio túnel ajuda. Ar quente sobe e leva a fumaça para cima e para fora. No final de julho, a estrutura estava completa. De dentro do túnel, parecia que uma pequena casa de madeira tinha sido construída contra a parede de granito, com um telhado pontiagudo e janelas de vidro brilhando com luz de lâmpada. De fora da entrada do túnel, você mal podia vê-la. Apenas um vislumbre de paredes de madeira na penumbra, talvez 80 pés para trás. Eles a tinham mobiliado simplesmente. Uma estrutura de cama com suportes de corda e um colchão de palha, uma mesa e 2 cadeiras que Thomas tinha construído com madeira restante, prateleiras ao longo da parede de granito para os livros de Sarah e suas poucas posses, e ganchos para pendurar roupas, ferramentas e utensílios de cozinha. A primeira noite dentro foi estranha. O silêncio era profundo. A montanha absorvia som, amortecendo ecos. A temperatura era exatamente como Thomas tinha previsto, 48 graus, confortável com cobertores e o pequeno fogo no fogão. A escuridão fora de suas janelas era absoluta, mas dentro luz de lâmpada e luz de fogo criavam um brilho aconchegante. "É silencioso", Sarah disse. "Sem vento", Thomas respondeu. Sem tábuas rangendo, sem animais arranhando as paredes, apenas pedra e silêncio. Ela descobriu que gostava. Depois de anos em Denver, onde o barulho era constante e a privacidade rara, o profundo silêncio do túnel parecia um luxo. A zombaria do assentamento não parou só porque eles tinham construído o lugar. Se alguma coisa,
Ela intensificou quando as pessoas perceberam que eles estavam realmente morando lá. Como você pode aguentar? Prudence Morrison perguntou quando Sarah veio à loja para suprimentos em agosto. A escuridão, a umidade, a antinaturalidade de tudo isso. Não é úmido, Sarah respondeu. O túnel drena bem e nós temos janelas e lâmpadas. Mas você não se sente enterrada viva? Presa? Prudence estremeceu dramaticamente. Eu enlouqueceria em uma semana. Jacob Morrison foi mais prático em sua crítica. Aquele túnel não era feito para morar, Thomas. Era feito para trens. O que acontece quando a montanha se move? Quando a pedra rachar, você será esmagado em seu sono. O túnel está lá há 3 anos sem se mover. Thomas disse. A engenharia é sólida. Granito não se move como terra. Dutch Heinrich, o prospector, tinha previsões mais sombrias. O inverno está chegando, Thomas. Aqui a 10.000 pés, o inverno não é brincadeira. Aquele túnel será mais frio que uma tumba. Você queimará toda a sua lenha tentando aquecer pedra e ainda não estará quente. Você congelará ou sufocará com a fumaça, ou ambos. Mesmo o reverendo Kimmel, geralmente comedido em seus julgamentos, expressou preocupação. Eu tenho orado por vocês dois. Ele lhes disse após o serviço de domingo. Isso me preocupa, esta escolha de habitar na escuridão. Os salmos falam de andar na luz do Senhor. Que luz pode alcançá-lo em um túnel? A mesma luz que alcança a todos, Sarah disse, surpreendendo-se com sua firmeza. Nós ainda somos filhos de Deus, reverendo, quer vivamos em uma cabana ou em um túnel. Nossas paredes são de granito em vez de pinho, mas nossos corações estão inalterados. O pregador não tinha boa resposta para isso. Durante o final do verão e início do outono, Thomas e Sarah se estabeleceram em sua casa-túnel. Eles desenvolveram rotinas. Sarah descobriu que a temperatura constante significava que a preservação de alimentos era mais fácil. O espaço da parede de granito era como ter uma casa de gelo natural. Leite ficava fresco por dias. Carne durava mais. Vegetais armazenados em cestas ao longo da parede de granito não congelavam nem murchavam. Thomas construiu móveis adicionais e melhorias. Um sistema de coleta de água que captava a pequena infiltração do túnel e a filtrava através de areia e carvão para água potável. Uma grade de ventilação inteligente perto do teto, que podia ser aberta ou fechada para regular o fluxo de ar. Um espaço de oficina mais para trás no túnel, onde ele podia trabalhar sem perturbar Sarah. Eles adquiriram um cachorro, um vira-lata robusto chamado Granite, que parecia amar o túnel tanto quanto eles. Ele dormiria contra a parede de pedra, absorvendo sua frieza no verão, e se encolheria perto do fogão no inverno. Visitantes eram raros. A maior parte do assentamento os tinha descartado como excêntricos na melhor das hipóteses, perigosamente tolos na pior, mas ocasionalmente alguém subia a trilha para ver esta estranha moradia. Eles espiariam para a entrada do túnel, veriam o brilho das janelas e a fumaça subindo da chaminé angulada e balançariam suas cabeças em admiração ou desânimo. Vocês não estão solitários aqui em cima? Martha Hutchins perguntou em uma visita, trazendo um pote de pêssegos em conserva como presente. Não mais solitários do que estaríamos em uma cabana, Sarah disse. Talvez menos. O silêncio é companheiro. O inverno chegou à passagem Hoosier em outubro, cedo e rigoroso. A neve caiu de verdade, acumulando-se em profundas pilhas que enterravam tudo mais de alguns pés de altura. A entrada do túnel tornou-se uma caverna de gelo com maciços pingentes de gelo formando-se ao longo do arco como um portão congelado. Neve acumulada 10 pés de profundidade na encosta da montanha acima. Por dentro, a temperatura do túnel caiu ligeiramente de 48,10 para cerca de 42. Thomas e Sarah usavam suéteres e mantinham o fogão aceso, mas não sentiam frio. A massa da montanha absorvia e retinha o calor do fogão, irradiando-o de volta suavemente.
Seu consumo de lenha era uma fração do que uma cabana convencional exigia. Estamos usando talvez um quarto da madeira que Dutch previu, Thomas disse uma noite revisando seus suprimentos. A esta taxa, teremos madeira de sobra na primavera. Lá em Hoosier Junction, o assentamento lutou. A altitude tornava tudo mais difícil, a água congelou sólida, lenha tornou-se preciosa. E manter-se aquecido exigia esforço constante. Várias famílias esgotaram seus suprimentos de lenha de inverno em dezembro e tiveram que trocar bens preciosos por mais combustível a preços inflacionados. Mas a verdadeira crise veio em 15 de janeiro de 1879. A avalanche começou alto na montanha, desencadeada por uma combinação de neve pesada, temperaturas em aquecimento e carga de vento nas cornijas acima. Milhares de toneladas de neve se soltaram e rugiram pela encosta da montanha a uma velocidade aterrorizante, estimada depois em mais de 80 mph, reunindo mais massa à medida que descia, incorporando rocha, árvores e tudo em seu caminho. Thomas e Sarah estavam dentro de sua casa-túnel quando atingiu. Eles ouviram no início um som como um trovão contínuo crescendo mais alto a cada segundo. Um estrondo que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Sarah levantou os olhos do livro que estava lendo, e Granite, o cachorro, começou a choramingar, pressionando-se contra suas pernas. Thomas! Ela disse, o medo rastejando em sua voz. Então a entrada do túnel ficou escura quando a avalanche passou diretamente sobre ela, enterrando a abertura sob 30 pés de neve compactada e detritos. O som era ensurdecedor mesmo através da montanha. Um rugido como o fim do mundo. Suas janelas de frente para a entrada mostravam apenas branco enquanto a neve passava. O chão tremeu ligeiramente. Poeira caiu das vigas do teto. E então, depois de talvez 20 segundos que pareceram uma eternidade, silêncio. Silêncio total absoluto. Por um momento, o coração de Sarah parou. Eles estavam enterrados, presos sob incontáveis toneladas de neve com a montanha acima deles e escuridão por toda parte. Ela sentiu sua respiração ficar curta, o pânico subindo. Estamos selados, ela sussurrou. Então Thomas acendeu uma lâmpada calmamente, sua mente de engenheiro ferroviário já avaliando a situação. Estamos bem, ele disse, embora sua mão tremesse ligeiramente enquanto ele levantava a lâmpada. A estrutura do túnel aguentou. Nenhum colapso, nenhuma violação. Nós temos ar. O limpa a garganta, sistema de ventilação, está funcionando. Veja a chama queimar firme e nós não estamos selados. A neve cobriu a entrada, mas o túnel se estende por 500 pés através da montanha. Limpa a garganta. Nós podemos cavar para fora através do duto de ventilação ou esperar a neve assentar e limpar a entrada. Ele estava certo, embora prová-lo exigisse esforço. O duto de ventilação, medida de emergência cuidadosamente planejada de Thomas, estava 30 pés atrás da entrada e inclinado para cima através da parede do túnel para emergir 20 pés acima na encosta da montanha. Thomas subiu usando apoios de mão que ele tinha esculpido na parede de granito, alcançou o duto e, depois de 1 hora de trabalho cuidadoso, rompeu para a luz do dia. O buraco era pequeno, mal 18 polegadas de diâmetro, mas forneceu ar fresco, luz e a certeza de que eles não estavam enterrados. Nos próximos 3 dias, eles se revezaram ampliando o buraco de ventilação e começando a abrir um túnel através da neve, bloqueando a entrada principal. Era trabalho lento, perigoso. A neve estava compactada, dura como gelo, entrelaçada com árvores quebradas e rochas. Eles tiveram que trabalhar cuidadosamente, escorando o túnel à medida que avançavam com tábuas, criando uma passagem estreita. Sarah trabalhou tão duro quanto Thomas, suas mãos de enfermeira agora ensanguentadas e com bolhas de segurar pás e picaretas. Eles tinham comida, água, calor e, o mais importante, ar. O túnel os tinha protegido completamente. Lá em Hoosier Junction,
A avalanche tinha sido catastrófica. Tinha perdido o assentamento principal, mas tinha varrido as propriedades rurais superiores, onde 3 famílias tinham construído cabanas na encosta da montanha. Pensando que a elevação e a vista valiam a exposição, a cabana dos Carlson tinha sido completamente destruída. A família mal escapando com suas vidas. O lugar dos Peterson tinha sido varrido de sua fundação e espalhado pela montanha. A família Sullivan tinha perdido seu celeiro, seu gado e quase perdido seus filhos quando a avalanche atingiu ao amanhecer. Quando Thomas e Sarah finalmente desenterraram e desceram para o assentamento 5 dias depois, eles tinham esperado as condições se estabilizarem. Eles encontraram os sobreviventes abrigados na loja de Morrison e na igreja, traumatizados e de luto. Jacob Morrison os viu primeiro. Seu rosto, abatido por dias de esforços de resgate, mostrava uma mistura complexa de alívio e constrangimento. Thomas, Sarah, graças a Deus vocês estão vivos. Nós pensamos quando vimos que o caminho da avalanche passou bem sobre a entrada do túnel. O túnel aguentou. Thomas disse simplesmente: nós nunca estivemos em perigo. Os sobreviventes das cabanas destruídas olharam fixamente. Os Carlson, que tinham perdido tudo menos suas vidas. Os Petersons, cuja casa tinha sido obliterada. Os Sullivan, ainda procurando por seu gado na neve. Dutch Heinrich falou primeiro, sua voz rouca. Vocês estiveram enterrados por 5 dias. Nós estivemos abrigados por 5 dias, Thomas corrigiu. Quentes, secos, seguros. A montanha nos protegeu. Prudence Morrison começou a chorar, embora se de alívio ou do estresse da semana passada, Sarah não podia dizer. Nós estávamos tão errados, ela disse. Nós os chamamos de loucos, e vocês eram os espertos o tempo todo. Reverendo Kimball se aproximou, seu rosto geralmente severo mostrando humildade. Sr. Brennan, Sra. Brennan, eu lhes devo uma desculpa. Eu falei de habitar na escuridão como se fosse um pecado, mas vocês construíram sabiamente. A montanha tornou-se seu refúgio, não sua tumba. Talvez haja mais de uma maneira de buscar abrigo sob a criação de Deus. Nas semanas que se seguiram, a atitude do assentamento mudou completamente. Os Carlson e os Petersons, incapazes de reconstruírem suas propriedades rurais destruídas, perguntaram a Thomas sobre os túneis ferroviários abandonados mais acima na passagem. Havia outros adequados para a conversão? Ele poderia ensiná-los a técnica? Dutch Heinrich, o prospector que tinha previsto sua morte por congelamento, visitou a casa-túnel e maravilhou-se com sua eficiência. Vocês estão aquecendo talvez 400 pés cúbicos com aquele pequeno fogão, ele disse, examinando sua configuração. Eu estou aquecendo 2.000 pés cúbicos com um fogão 3 vezes esse tamanho, e ainda congelando à noite. A engenharia limpa a garganta, é brilhante, Thomas. Na primavera, mais 3 famílias tinham começado a converter seções do túnel abandonado em casas. Thomas aconselhou sobre ventilação, drenagem e construção. Sarah compartilhou suas técnicas para armazenamento de alimentos e gerenciamento da temperatura fria constante. Um jornalista do jornal de Denver veio em abril querendo escrever sobre os moradores do túnel da passagem Hoosier. O artigo era simpático, até admirador, descrevendo o uso inovador de infraestrutura abandonada, os princípios de engenharia que o faziam funcionar e a vindicação da escolha não convencional dos Brennan. Eles foram chamados de tolos por se esconderem em uma montanha, o artigo concluiu. Mas quando a própria montanha tentou matar seus vizinhos, seu abrigo tolo provou a escolha mais sábia de todas. Às vezes a inovação parece loucura até que o teste venha. Em um dia claro, no final de maio, 1 ano depois de eles terem começado a construção, Thomas e Sarah estavam na entrada do túnel, olhando para o vale. A primavera estava transformando a montanha, flores silvestres empurrando através da neve derretida. O caminho da avalanche ainda estava visível,
uma cicatriz de árvores quebradas e terra nua. Mas a vida estava retornando. Atrás deles, sua casa-túnel era quente e seca. As janelas brilhavam com a luz da tarde. Fumaça subia da chaminé angulada, dissipando-se no ar da montanha. Granite, o cachorro cochilava no limiar, contente. Você alguma vez se arrepende? Thomas perguntou, escolhendo isto em vez de uma cabana convencional. Sarah pensou sobre o inverno, a avalanche, a profunda segurança que ela tinha sentido, sabendo que toneladas de neve e rocha acima deles tinham sido impotentes para prejudicá-los. Ela pensou sobre a temperatura constante, o aquecimento eficiente, a maneira como a montanha tinha se tornado não uma barreira, mas um abrigo. Nem por um momento, ela disse. Abaixo deles, o assentamento de Hoosier Junction estava reconstruindo. Mas agora, misturadas entre as cabanas convencionais, estavam casas-túnel, moradias inovadoras esculpidas em ou construídas dentro dos ossos da montanha, usando a própria terra como proteção e isolamento. A ferrovia que tinha começado o túnel nunca seria completada. A empresa estava há muito tempo falida, a rota abandonada. Mas o túnel tinha encontrado um propósito diferente, não carregando trens através da montanha, mas abrigando vidas dentro dela. Quanto tempo você acha que vai durar? Sarah perguntou, passando a mão ao longo do arco de granito. Thomas considerou. A alvenaria era competente, o túnel bem projetado. Granito era essencialmente eterno em escalas de tempo humanas. 100 anos facilmente, talvez mais. Muito depois de cada cabana de madeira no vale ter apodrecido, esta pedra ainda estará de pé. Ele estava certo, embora nenhum deles viveria para vê-lo. A casa-túnel ficaria por 93 anos antes de finalmente ser incorporada a um parque estadual como um local histórico. Visitantes viriam para ver a moradia pioneira no túnel, maravilhados com a engenhosidade de pessoas que tinham olhado para um remanescente industrial abandonado e visto não falha, mas possibilidade. Mas naquele momento, em maio de 1879, Thomas e Sarah simplesmente estavam juntos na entrada de sua casa, observando a primavera retornar ao alto país. Eles tinham sido chamados de loucos, antinaturais, tolos. Eles tinham sido previstos para congelar, para sufocar, para serem esmagados. Em vez disso, eles tinham sobrevivido ao que tinha destruído outros. Eles transformaram zombaria em vindicação, abandono em inovação e um túnel escuro em um futuro brilhante. A montanha estava sólida atrás deles e dentro dela sua casa esperava, quente, seca e permanente como